Eu ouvi dizer outro dia que o repertório é o novo currículo. E construir repertório tem muito a ver com inovação e é muito importante para se destacar na carreira. Falamos sobre esse e outros assuntos nesse episódio piloto do Futuros Possíveis. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Futuros Possíveis, o podcast que discute tecnologia, comportamento, inovação e futuros de um jeito humano. Eu sou Angélica Mari, sou jornalista e uma apaixonada por tecnologia e inovação e como isso influencia a nossa humanidade, as nossas possibilidades. E esse justamente é o tema do nosso primeiro episódio. Inovação, tecnologia, e eu com isso? Para destrinchar esse tema, eu estou muito bem acompanhada dos co-apresentadores do Futuros Possíveis, Beatriz Bevilacqua e Marcelo Gripa. Pessoal, por favor, se apresentem para quem nos acompanha aqui. Eu sou a Beatriz, também sou jornalista de tecnologia, uma grande honra estar aqui com vocês. Os temas que mais me interessam são transformação digital, muito voltada à educação, à saúde, inteligência artificial e também futuro do trabalho. Bom, eu sou Marcelo, trabalho com marcas, né, apoiando aí na estratégia de comunicação. Sou jornalista também, para a gente completar o nosso trio aqui. Sou um aficionado por tecnologia, transformação digital e um eterno construtor de futuros possíveis. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. É muito conteúdo nesse trio, Brasil. Mas espera só até a gente apresentar a nossa convidada de hoje. Mas antes de apresentá-la, eu quero convidar você a nos acompanhar em www.futurospossíveis.com.br, onde você fica sabendo dos próximos temas e também consegue acessar materiais bacanas como a nossa pesquisa para os episódios e as transcrições também. Beleza? Bom, como eu falei, a gente está super bem acompanhado. E quando a gente falou sobre possíveis convidados ou convidadas para o nosso podcast, não precisou de muita discussão para a gente concluir que tinha que ser Amanda Graciano. Ai, gente, que honra! Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Eu tô super honrada aqui. Que delícia estar estreando com vocês aqui também. Essa mulher é nada menos do que uma das referências em tecnologia, inovação e construção de futuros, pensar futuros. Amanda, por favor, se apresente para quem nos acompanha. Bom, gente, se vocês estão falando, que é isso, deve ser que são as maiores referências sobre jornalismo e tecnologia do país. Então, se elas estão falando, eu vou acreditar. Mas eu sou a Amanda Graciano, mineira de BH, uma apaixonada por boas conversas, trocar ideia. Eu gosto de conhecer, sabe, assim, a percepção do outro, o jeito do outro. Sou economista de formação. Nesse meio do caminho me deparei com tecnologia e inovação. Não largo mais. E agora acho que eu aceitei já, estou empreendendo nesse meio do caminho, bem com o que vocês comentaram, assim, a transformação digital, como que isso interfere tudo. E mais do que isso, até como que isso interfere a forma com que a gente faz negócios, as próximas empresas de tecnologia, enfim. E tudo isso, e eu já faço milhões de coisas, gente. Tenho tanto de pós, estudo, amo estudar, ler, produzo conteúdo sobre o tema. Na hora que eu percebi que tinham poucas mulheres falando sobre o tema, poucas mulheres negras, inclusive, eu sou uma mulher negra. Isso é super importante falar, porque aí torna tudo muito mais diferente, né, e um tanto inusitado. E aí, eu tinha muito... O meu desafio na hora de ter a tecnologia era que eu via sempre sobre uma lente de um homem branco. Eu falava, muito legal. Mas será que se for eu lá, se eu for lá ver, se eu estudar, se eu for aprender, se eu for tocar ali também, eu vou ter essa mesma percepção? Várias coisas sim, porque eu acho que tá ligado a um pouco do ser humano, e outras não. Às vezes, tá nosso jeito de explicar e comunicar coisas tão simples são diferentes. E aí eu fico brincando que tem uma outra Amanda que é a produtora de conteúdo, trabalha dando palestra e levando conhecimento, e tem a Amanda que tá empreendendo, é consultora, e fica ali no dia a dia dos negócios reinventando as grandes empresas, né? Porque o desafio é grande. Maravilhosa! Mas a pergunta zero, que não quer calar, é... Gente, vocês já entenderam que é uma mineira, certo? E que
como toda boa mineira, adora um bom café. Sim. Conte pra gente, nos ilumine sobre os seus métodos de preparação de café. Você é da turma Aeropress? É da turma coador de pano, os dois? Como é que funciona isso Sabe daí? que a gente tem algumas coisas de café em casa, né? Mas tem algumas desculpas. Primeiro que eu lembro de quando eu era muito pequenininha, de acordar com o cheiro do meu pai passando um café de manhã. Até hoje ele faz isso, assim. Quando eu tô lá, eu peço, passa um café e tal. Tem isso, mas o meu noivo, ele trabalhou numa exportadora de café durante alguns anos, o que piorou bastante esse nosso gosto por café, porque aí a gente conheceu um pouco mais de café, descobriu a diferença quando falou, café bom, café ruim. Gente, isso é real. Realmente tem diferença. E aí a gente geralmente começa o dia passando café no coador mesmo, assim. De pano, que eu acho que é um pouco mais prático. O mineiro tem essa coisa de papel, não. De pano, gente. É diferente o gosto do café. E começa o dia com um cafezinho bem gostoso. Eu tenho até um café tatuado no braço, né? Hoje. Não acredito. Nossa, mostra pra gente. Nossa, tá na câmera. gente. É um copo. Meu Deus. Copo americano, né? Que se fala que Isso eu ia não falar foi que é o copo- combinado, Eu tá, falo que é um gente? copo Só- lagoinha, porque na minha terra a gente chama de lagoinha com alça e uma plantinha de Incrível. café. Olha. Nossa, a pessoa não gosta pouco de café, tá, gente? E esse aqui é um outro caso. Como que é o seu hábito de consumo de Eu gosto café? tanto quanto a Amanda, só que eu não coo ali no pano, eu coo no papel. Porque eu sou preguiçoso. E pouco ecológico, E né? pouco Vamos ecológico, combinar? exatamente. Já fica a minha primeira lição de casa aí pra tirar, ó, meu primeiro aprendizado com a Amanda. Começar a coar Mas tem um diretamente coador no de pano. alumínio maravilhoso também, que é tipo aqueles de chá, só que ele é para café. É muito bom. Mas e a gente moe o grão de café? Ah, então. Mas é Todos outro os nível, dias. Poxa, é outro nível. Só que eu tenho uma questão com café, assim. Eu gosto do café coado na parte da manhã. Aí depois do almoço tem que ser um expressinho, né? Porque pra ajudar. E tem cara, essa a história final do dia. também de italiano que não pode tomar café com leite depois do meio-dia? Olha, ou- comigo não, na verdade. Na verdade, eu nem tomo café com leite. Ou é café ou é leite, pra ser bem sincero. E você, Beatriz, vive lá com a... Você gosta de café também? Eu gosto do cheiro do café, mas se eu tomar o café, eu não durmo. Mas qualquer horário? Tipo, Qualquer- 8 horas da manhã? Qualquer horário. Que doideira. Eu tenho problema com café. Isso é absorção de cafeína. Pode ser que a minha mãe me dava na mamadeira quando eu era criança. Olha, eu era parecida com o Marcelo, tomava próximo de 2 litros de café por dia, fazer o water cooler conversation, né? Mas era tipo o café conversation. Aí depois que eu morei na Inglaterra por muitos anos, adquiri esse hábito do chá. Aí chá tem que ter, são litros por dia. Mas assim, hoje se eu tomar café, acho que eu tomei um expresso duplo antes de vir pra cá, faltou decolar. Então, Engraçado, é curioso. Mas eu acho que tem uma coisa do gostar de café, eu gosto muito de café, mas eu não tomo café o dia todo. Porque eu gosto muito de café. Aí sabe quando as coisas que a gente gosta muito, a gente não pode exagerar, porque para de gostar, né? Então, E aí, então eu tem tomo isso café também. pela manhã, um café depois do almoço. Os estudiosos falam que, na verdade, a gente tem que tomar café antes do almoço, porque aí depois você termina de almoçar, seu corpo absorveu a cafeína. Mas é porque quem fala assim, almocei, vou tomar café pra acordar, mentira, porque não vai acordar naquela hora. Vai demorar pelo menos uns 40 minutos pro Isso. corpo acordar. Então, pra acordar tem que tomar antes. Mas eu gosto de tomar um pouquinho pela manhã, um pouco à tarde e tomou depois café antes de bora. vir pra cá? Tomei. Tomei um tanto de café lá em casa, né? Cheguei em casa, a gente pediu pra fazer café. Foi uma das primeiras coisas que eu pedi quando cheguei em Então casa. estamos suficientemente cafeinados aqui, menos a Beatriz. Mas Não você tá precisa. pronta pra essa conversa, né? Tô super. Então bora lá. Bora lá falar de futuro. Bom, então falando de futuros, pra falar de futuro, a gente tem que falar do que veio antes, certo? Então, importante. para começar a nossa conversa, acho que é legal falar um pouco do começo da sua vida, Amanda. Lá no seu TED, você fala muito que essa inquietude sua vem muito da forma que você foi criada. Fala um pouquinho de como teus pais incentivaram a sua criatividade. Como exatamente? Sabe que eu falo assim, quem conhece meus pais, Maria das Dores e Valtemir, fica muito fácil entender a gente, assim, né? Os filhos são mais velhos de 4 irmãos, alguns primos, porque eu tenho um primo que tem quase a minha idade, ele é um pouquinho mais velho, assim.
Eu acho que a gente deve estar quase chegando nos 30 primos. João Pedro Caramba. nasceu esses dias, então é uma galera. Minha avó teve parte de mãe, né? Teve muitos filhos e todos os filhos, muitos filhos. Então é uma galera, assim. Mas eu te entendo que eu tenho uns 43 primos. É, por aí, é uma galera. Então... Quem cozinha nesse rolê? A avó. Nossa, minha avó é uma cozinheira de mão cheia, por parte de mãe. Tanto que a gente aprendeu a fazer tempero em casa, tem umas coisas, assim, de mineiro. Meus pais também cozinham super bem. E aí... Eu acho que tem algumas misturas. Primeiro que meus pais saíram do interior, cada um da sua cidade, foram morar na capital. Tanto que em Minas Gerais tem um tanto de faculdade pública que é no interior, né? E eu queria muito ter feito uma faculdade pública, sei lá, em Ouro Preto e tal. Aí minha mãe falou assim, você não vai sair da capital pra estudar no interior. Porque eu saí do interior. Eu, ok. Sim, senhora, né? Vou ter que passar por aqui. Mas eu acho que os dois saíram do interior... E à medida com que eles foram crescendo e entendendo a cidade grande, que é muito diferente, né? Uma capital do interior... Eu acho que na hora que eles tiveram filhos, uma das coisas que eu percebi foi, demorou até a gente entender de fato o que era o racismo, etc. Eu lembro de coisas muito mais pra frente, quando eu tinha meus 14 anos, quinta série, a época que os adolescentes começam a beijar, etc. Todo aquele caos do que é ser um adolescente. Disso eu tenho cenas muito, assim, certinhas na minha cabeça de viver essas situações, mas antes não. Então eu lembro que minha mãe ia a trabalho viajar, aí sei lá, eu lembro da vez que ela foi pra Porto Seguro. Aí ela voltou com tambor, não sei o que, e aí eu e meus irmãos a gente fez teatro. A música também sempre foi algo muito forte, então meu pai tem vários discos de vinil. E aí a música sempre foi algo sempre muito perto de casa. Tanto que na casa dos meus pais, na minha também, mas na casa dos meus pais, tem caixa de som nos banheiros, assim. A gente acostumou a ouvir música tomando banho, acordando, tudo. Então acho que eles cuidaram pra que a gente pudesse ter uma infância, na medida do controle, quando não fosse lidar com o mundo externo, que fosse muito tranquila e feliz. E eles estimularam a gente da forma que dava, com o dinheiro que dava, né? Porque eu lembro que eu aprendi assim... Você pode? Pode, né? Agora, vamos descobrir como que a gente vai viabilizar isso. Então, eu lembro, festa de 15 anos, meu pai brincava. Olha, todo mundo mora perto, então, você descobre aí, decide o que é. Se eu busco ou se eu levo, mas eu não vou fazer os dois não, você tem que pedir ajuda. Então, eles sempre incentivaram com que a gente tentasse se virar, mas ao mesmo tempo aprendesse no meio do processo, né? Então, eu lembro de ir pra escola pública com a minha irmã. Ela é um pouco mais... Ela é 9 anos mais nova do que eu. Aí eu ia, sei lá, ler Harry Potter... E levava ela pra ela pegar um livro infantil pequenininho, assim. Eles estimularam muito a gente a aprender e tudo mais. E era algo que eles sempre reforçaram, né? Que o conhecimento ninguém vai te tirar. O que eu entendi depois, agora, né, você corta, assim, aos 30 e poucos anos, é que realmente, né, o fato deles terem incentivado a gente a aprender, terem estimulado, faz com que a gente chegue na fase adulta... Como que todo mundo fala, nossa, é um diferencial, mas na verdade é que eles lembraram e tentaram estimular a gente o máximo possível lá atrás. Porque senão a gente já tá correndo atrás agora, né, buscando outros incentivos. Gente, eu fiz muita coisa, eu cantei em coral na faculdade, até a faculdade. A gente fez muita coisa, assim, tudo que dava e era de graça. Múltiplas habilidades. E você lembra se teve algum momento, assim, na infância ou na adolescência, que você teve aquele primeiro contato com a tecnologia, seja analógica ou digital, assim, que te estimulou também a ter mais vontade de ter esse conhecimento? Acho que tem alguns, assim. Eu lembro de quando meus pais compraram um computador, desses desktop, assim, gigantão. E anos depois eu descobri que eles também foram enganados. Tipo, Caramba. Eles pagaram muito caro por um negócio que era relativamente barato, assim. Mas eles não conheciam e tal. Quem nunca, né? Ou se alguém se identificou. E aí, eu lembro que era só um computador na casa, 4 crianças, né, cada um ali numa fase. Eu lembro que eu e meus irmãos, a minha irmã muito mais nova, mas eu, o Túlio e o Caio, que eles têm a minha idade, assim, a gente descobriu a senha do computador. Aí meu pai era o primeiro a chegar, meu pai sai muito cedo até hoje pra trabalhar, tipo umas 6 da manhã, e ele volta até as 4 da tarde. Aí a gente sabia a senha, até umas 3 já tinha desligado o computador pra dar tempo de esfriar pro meu pai chegar. Olha, e aí só a gente jogava. Porque a internet era discada, né? Então Sim. a conta vinha gigante do telefone, então não podia, que senão a gente aquele ia ser sonzinho descoberto. que fazia. A gente ia ser descoberto. Aí eu lembro, tipo assim, joguinhos do Rei Leão, tanto de coisa que agora tem em videogames mais recentes, né? Sim. Eu lembro da gente jogar. E uma coisa que eu não esqueço, vou revelando já que a família é todo mundo meio nerd, né? Cada um a seu jeito. Eu lembro que a gente estudou durante um ano na mesma escola particular, os 4. Loucura, não sei como que eles fizeram isso não, porque é muito caro, né? E aí, eu tinha um professor que ele dava aula de história com filme.
Olha. Eu tive isso também. Então, tipo, eu amo matemática que eu aprendi fração com barra de chocolate. Tinha uma professora lá que ensinou com barra de chocolate. E aí, esse professor dava aula de história com filme. A gente viu um filme X sobre a era medieval. E depois ele levou todos os alunos daquele ano, acho que foi o ano que ele descobriu, pra jogar Age of Empires. Então, todas as turmas que ele dava aula. E aí, meus irmãos estudavam lá. Então, até hoje, se deixar, a gente fica revezando nas fases do Age of Empires, que é um joguinho, sei lá, da época medieval, que você tem... Você cuida de uma cidade... É tipo um The Sims, só que medieval. Sim. Olha, gente, eu não sou gamer, então não me... E aí, a gente passava as fases. Então, assim, aí eu passava uma, aí depois um outro irmão sentava, passava outra, a gente ficava horas no computador, assim, meus pais Pô, que legal, legal. meio estudando. E você falou que a família meio nerd, você amava matemática, né? Como é que você se interessou por economia e depois como é que veio essa transição para tecnologia? Achei bem interessante, você comentou Boa no pergunta. começo. Eu estudei numa faculdade de ensino médio, pública, em Minas, que no ano que eu estudei, eles tentaram um modelo tipo norte-americano, que o aluno escolhia mais ou menos a área. E eu achava que eu ia fazer direito. O porquê eu não tenho a menor ideia, porque eu não tenho ninguém na minha família que fez direito. Nem economista, mas ninguém que fez direito. E aí, no meu segundo ano e no meu terceiro ano, eu fiz cursinho. Eu pedi meus pais pra fazer cursinho. Que não justifica também, gente, com adolescente. No segundo ano não precisava. E aí, nesse meio período, eu fui em todas aquelas feiras. Feira da faculdade X. Aí você vai lá ver os cursos e tal. Numa dessas eu vi a galera do direito e falei, ferrou. Tem nada a ver com eles. Eu não vou fazer direito, não. Não vou fazer direito. E aí eu fiquei naquela, mas eu gosto tanto de matemática e tanto de geografia política e de história, que curso que é esse? E aí eu vi alguns, então, relações internacionais, economia e tal. E a galera da economia eu gostei. Aí eu lembro, até hoje eu falo muito isso, assim. Eu voltei pra casa falando, eu não quero ter uma profissão que eu vou ficar sentada atrás de uma mesa. Eu quero uma profissão que eu vou ajudar a fazer algumas coisas e eu acho que a economia é essa. Mas muito também na loucura de acreditar que era um curso que você misturava humanas e exatas e de fato é numa proporção muito caótica, por isso que poucas pessoas acabam se formando comigo. Então foi mais ou menos assim que eu escolhi a economia. Tipo, com a certeza de que não era direito, aí eu tive que buscar uma outra coisa. E eu gostei, né? Que eu poderia também não ter gostado, que acontece com uma boa parte das pessoas também. Só pra deixar claro que a gente tá sentado atrás de uma mesa, mas a gente gosta do que a gente tá fazendo. Que fique claro. Que fique claro. Total. E, Amanda, você falou num TED recente seu que inovação é criatividade aplicada à prática. Uhum. Mas hoje em dia a gente fala muito de inovação associada à tecnologia. Essas duas coisas precisam obrigatoriamente andar juntas ou não? Não necessariamente, né? Acho que tem um desafio aqui, porque a inovação, ela vai ser o ato ou efeito de inovar, né? Ou de criar algo novo. Mas tem uma coisa lá na física que eu tive muito pouco, que é nada se cria, tudo se transforma, né? Então, contexto, ele é um elemento super importante. E tem várias histórias, assim, né? Tem um filme que é O Menino que Inventou o Vento, que mostra isso, né? Tipo, é um conhecimento nada muito novo, mas que na realidade daquela família, naquela região, mudou a vida de todo mundo e as pessoas não morreram de fome. Filme maravilhoso, aliás, Gente, tem né? que assistir. Esse é o máximo que eu posso Tá contar. disponível na Netflix, se eu não me engano. Eu acho que tava. Tomara que eles não tenham tirado do catálogo. Mas é maravilhoso. Então, acho que tem uma coisa do aplicado ao contexto. Então, é inovador ou não, depende do tanto de acesso que as pessoas têm e do que elas compreendem ali como, de fato, algo novo. Então, esse para mim é o ponto. O aplicado à tecnologia ou não, é que tecnologia no dicionário é processo, né? É método. Então, por isso que a gente fala da tecnologia ancestral, por exemplo. A agricultura vai ser tecnologia ancestral. De certa forma, até os conhecimentos que são passados de geração para geração, ela é uma tecnologia. É um método, é um processo, é um jeito de fazer, etc. Então, eu acho que sim, a inovação está ligada à tecnologia digital, que é computador, etc., e softwares, mas não só isso. Por isso que dizer que ter esse incremento da criatividade é tão importante, né? Porque a criatividade também é método, é processo, é algo aprendível, ninguém nasce criativo. Você tem que ter muitos inputs, né? Tem que ter um repertório, juntar coisa, ler Capricho e ler uma revista técnica, né? Você tem que ter essa mistura para, de fato, a gente conseguir criar as coisas que são novas, dentro do nosso contexto. E, Amanda, não necessariamente todo mundo tem esse repertório criado como que você teve desde a infância, né? Como que faz para pessoas que estão ouvindo a gente agora falar, pô, eu não tive uma infância tão rica, né? Cheia de inputs, enfim. Como que faz para pegar a partir daqui? Sabe que eu acho que aí pra mim tem um ponto. Por isso que os times têm que ser diversos, né? Porque
cada um é muito diferente. Então, até eu falo isso, mas vamos falar. Uma mulher negra, de uma família negra, dos pais que vieram do interior, família pobre. Meus primos brincam, assim, né? Tipo, a Amanda é a prima rica que mora em São Paulo. Mas, gente, pensa assim, numa família típica negra, é exatamente a nossa, né? O que eu acho que o pulo do gato que eles tiveram ali foi tudo que meus pais conseguiam ter acesso, mesmo que mínimo, eles provocavam a gente para que a gente conseguisse se virar com aquilo, né? Então, livro é super caro. Sim. Livro não tem, mas tem a biblioteca pública. Então, vai lá na biblioteca pública, vou pegar um ônibus, você vai lá, vai ler. Tipo, isso não tem que ser um fator que vai te parar, se a gente conseguir promover isso, né? Mas eu acho que todo mundo tem um repertório aí. As pessoas são diferentes, tá tudo bem, a gente não tem que ser igual a ninguém. Eu acho que é entender o que é que dá pra fazer com aquilo que a gente tem, né? E pra mim, essa que é meio a mágica, assim. E no TED você falou muito sobre repertório, né? Que tudo pode vir a ser um repertório e conhecimento, mas é muito restrito a um clubinho fechado, né? E o que eu queria dizer? É acessível? Por exemplo, a minha mãe, professora da rede pública. Durante a pandemia, a gente teve todo aquele contexto das crianças, os professores, os pais, todo mundo restrito dentro de casa. Isso. Minha mãe, de uma hora para outra, ela teve que se reinventar, teve que usar a criatividade para dar aula. E ela chegou para mim, filha, você é jornalista de tecnologia, me ajuda a dar aula? Falei, mamãe, mas eu... sou jornalista. Mas eu também não sei. Como que você dá aula na sala de aula? Ela falou, eu explico pela lousa e tudo. Falei, então, a gente precisa do som da sua voz e de imagens para que essas crianças consigam entender. Então. Aí a minha mãe falou, mas, nossa, eu tô criando uma coisa nova. Mamãe, você tá criando uma coisa nova na educação. E ela se sentiu tão, assim, que tava fazendo a diferença, porque num contexto que todo mundo tava perdido, né? Um momento que todo mundo estava enlutado, perdendo voz, perdendo pais, as criancinhas em casa, em frente à TV, ganhando peso, sobrepeso, e a minha mãe podendo ajudar, e eu ali por trás, dando algum auxílio, aquilo foi tão... E ela não imaginava, como professora, há 30 anos no ensino público, que ela poderia criar. Sim, e trazer uma estrutura, né, no caos. Exatamente. Só para pegar gancho aqui, antes de passar de volta para Amanda, o que a gente está falando aqui é que, ok, tem repertório, tem criatividade, tudo isso pode ajudar no processo inovador, mas ao mesmo tempo, a inovação, a gente sabe, ela nasce num clube fechado, né, restrito a pessoas que normalmente têm mais acesso, né. Acho que uma questão legal da gente levantar aqui é quem tem permissão para inovar nesse contexto, né? Como é que as pessoas se viram diante desse cenário? Eu discordo que é só quem tem acesso inova, mas talvez é por aí, do permissão. Ou, sei lá, é quem a gente vai colocar o holofote que tá inovando, sabe? Porque tem um tanto de gente que tá por aí se virando nos 30... fazendo coisas incríveis e que talvez a gente não viu, não sabe, né? Muito bom. Mas, pra mim, tem um ponto que é... A nossa economia no mundo inteiro, ela é uma economia capitalista, né? E ela parte do pressuposto que você precisa lucrar. E aí você vai ter várias correntes que vão falar coisas diferentes. Baixou o economista aqui, né? Que vão falar coisas diferentes. Mas na prática o lucro é o que sobra, né? Então você vai gastar menos, você vai fazer aquilo um pouco mais apertado, você vai cobrar mais, sei lá. Vai sobrar. O ponto é que a gente tende a perceber como inovador ou como 100% tecnológico só quem tá 100% imerso nessa economia. Porque economia também é política, né? É a forma como que as pessoas vivem nesse mundo, etc. E o mundo inteiro, ele é um mundo capitalista. Até quem não se diz capitalista, pra estar inserido, Sim. Então, acho que tem um pouco do holofote. Quero que a gente falava um pouco antes, né, de começar, que, putz, tem tanta história pra ser contada, a gente ainda conta uma história... única, né? Uma cara parecida, né? Todo mundo amigo, viaja junto, janta junto, mora no mesmo bairro. Mas a gente não sai dos grandes centros. O que acontece fora de São Paulo, por exemplo? O que acontece lá no interior de Minas? Esse é o ponto. E em Manaus? Sabe, existem outros estados nesse país. Sim. A gente conta muito pouco essas outras histórias. E aí, eu sinto que não é verdade, mas é a história que a gente conta.
E aí começa a virar verdade, né? Porque você começa a repetir a mesma coisa centenas de vezes, você passa a acreditar que várias pessoas passam a acreditar que elas não são inovadoras e vão pra coisas que são, sei lá. Eu também não acho que tudo é válido. Mas existe elas vão pra outro canto. existe uma percepção comum, né, enquanto ser humano. Aí eu queria tocar num ponto com você, que é a nossa percepção do avanço da tecnologia e como que a gente fica nisso, né? Antes a gente tinha saltos muito definidos, né, de avanço tecnológico. Era o vinil, que virou cassete, que virou CD, que virou streaming. Mas vamos dizer, 20 anos pra cá, isso tudo ficou muito mais fluido, né? Como que você percebe isso? Como que, em termos de quem fica pra trás, né, nesse avanço? Sabe que quando eu era mais nova, eu achava que eu tinha que saber de tudo. Eu já aprendi pra mim tem uma regra que é muito boa. Eu conto ela muito nas palestras, que é assim, vocês são jornalistas. Então, toda vez que chega na massa, e eu não sei aquilo, aí aquilo eu tenho que saber. Tirando isso, eu não tenho que saber não, né? Porque, sei lá, as pessoas estão falando de metaverso no Fantástico. Putz, mas você chegou no Fantástico e eu nunca ouvi falar do metaverso, talvez a gente tenha um probleminha. Principalmente se eu trabalho com tecnologia, né? Mas se não, tá tudo bem. Então, também, eu já libertei é tecnologia mesmo, tem um tanto de coisa, a evolução é super mega rápida agora, não tem como saber de tudo. E aí, estudando recentemente, eu entendi o problema da gente não saber de tudo. É que o nosso cérebro, ele é um cérebro que tem como dar respostas lineares. Então, por mais que o nosso computador, o nosso celular vai lá responder não sei quantos milésimos de segundo, o nosso cérebro ainda dá respostas lineares. Então, por isso que é difícil, a gente não percebe, aí parece que piscou e tudo mudou. É que tudo mudou mesmo, é só que a nossa percepção de tempo, ela é linear ainda. E por isso que as coisas são desafiadoras. Então, até quem diz que tá acompanhando tudo tá mentindo, porque se é um ser humano igual a gente, a percepção de tempo, ela não é escalável. Ela continua sendo 24 horas por dia. Ela é desse jeito. As coisas estão evoluindo porque é um passo da evolução tecnológica. Se tinha algumas pessoas falando, né, que escalar, mas é que a gente agora não tá lidando só com a evolução digital. A gente tá lidando com uma evolução na biologia, que também é ciência, na neurociência, tá tendo uma mudança climática, a gente tá lidando com várias transformações ao mesmo tempo, o que torna muito mais desafiador, então, acompanhar isso de uma forma escalável. A gente não vai ver. A gente só vai ver que pisquei, mudou o número do celular, o aparelho do celular. Ele é 50 vezes mais rápido que o anterior. E aí a gente fica, como é que isso é possível? A gente tem centenas e milhares de profissionais fazendo com que aquilo seja muito melhor e mais rápido. Mas essas revoluções que você se refere, de nanotecnologia, de robótica, genética, isso tudo parece um tanto elitista, né? Como que faz para chegar em todos? Sim e não, né? Porque, por exemplo, é elitista, mas o avanço da ciência faz com que a gente tenha vacina em todo lugar. Exato. Eu acho que ela é muito elitista lá na hora da ponta mesmo. Quem é que faz, como que faz, qual que é o input que a gente tem, né? De como é que isso começa. Porque se ela vai ter que ir pra todo mundo, sinto muito, vocês vão querer continuar começando elitista, mas eventualmente isso vai ter que, né, ser mais massificado e ser mais diverso. Sim, acho que ainda na hora de iniciar, isso se inicia de uma forma bastante elitista. Mas é importante a gente perceber que muitas dessas inovações chegam na ponta mesmo, né? Seja desde dessa coisa da vacina, a coisa do ônibus, os cartões de ônibus, ou você conseguir pegar o metrô hoje em São Paulo e isso imprimir o QR Code. Gente, quem diria que você ia usar QR Code pra tanta coisa igual a gente usa agora, né? E tem a coisa do time, né? Uma coisa que lá atrás não servia pra nada, agora a gente usa pra praticamente tudo. A evolução das câmeras dos celulares, por exemplo, na verdade é porque as lentes dos microscópios são muito avançadas e a gente pega só uma fraçãozinha dessa tecnologia pra usar nas coisas do dia a dia. Então, tudo conversa bastante. Por isso que a gente, quando eu falava assim, tecnologia digital é muito legal. Talvez seja a chance mais fácil da gente se conectar com todas as evoluções tecnológicas. E como que a gente pode democratizar? Porque já que
por exemplo, você mencionou a vacina. A vacina chegou, estava ali concentrada em laboratórios específicos do outro lado do mundo. Como que a gente consegue que esse acesso, ou será que nunca a gente vai conseguir que esse acesso seja mais democrático? Chegue para todos ao mesmo tempo, assim? Será que existe algum jeito, algum meio? Em algum momento a gente vai conseguir isso? Boa pergunta. Eu tenho uma percepção, eu não sei se vocês dividem ela também, que é... Eu acho que as coisas... Talvez por essa lógica de quem começa, eu tenho a sensação de que no hemisfério norte as coisas começam e depois chegam pra cá, assim, sabe? Parece que eles começam e a gente depois incrementa, reinventa. Mas ainda existe essa demora em termos do que nasce no mundo dito desenvolvido e vem pra cá? Eu acho que ela... Depende, ela não é mais aquela demora de meses. Mas eu acho que tem coisas, sim, que ela demora um tiquinho, assim, pra ser criada. Sobre o democratizar... Eu sinto que a gente tá chegando num cenário em que a tecnologia digital, ela vai ser um elemento fundamental do dia a dia. Então, por exemplo, pra mim é super difícil não trabalhar com computador ou com telefone todos os dias. Não dá, assim, as pessoas se comunicam dessa forma, você precisa acessar elas dessa forma. Então, eu sinto que aos poucos a gente vai ter isso nas escolas, com mais acesso, que vai ser parte... Igual você falou de sua mãe. Sim. Assim, não tem como voltar atrás. Agora que ela já reinventou... O que é que a gente faz a partir daí? Exatamente. Ela não vai voltar a dar aula. Porque eu quero juntar com a explicação que você falou sobre a percepção de tecnologia, né? Você acha que a forma como a gente percebe tecnologia muda ao longo da vida, a depender do nosso estágio, ou não? Ela é a mesma? Porque né, sua mãe, por exemplo, tinha uma dificuldade X, pode ser que seu pai tivesse outra, e uma pessoa de 20 anos outra. Né? Muda. A percepção de tecnologia, ela tem uma coisa... Ela tem muito a ver com a idade. Vou tentar explicar. Que é, se uma coisa existe quando você nasceu, você não consegue perceber aquilo como, uau, evolução tecnológica. Sei lá, crianças, iPad, agência privada, cadeira, sei lá, TV, rádio. Sapato. Gente, quando o rádio foi inventado, as pessoas acharam que era super perigoso pra você dar acesso pras pessoas à informação, porque elas iam ouvir notícia. Não tinha esse microfone bonitão aqui. Não tinha. Novela. Hoje que a gente escuta no Spotify fala, nossa, que legal, né? Não, gente, isso é mais velho que a serra, né? Porque tinha rádio novela nas rádios. Então, mas é isso. Você nasceu, aquilo lá tá lá, você tem uma dificuldade de perceber. Quando a gente tá quase na fase adulta, adolescente, jovem, a gente tende a usar a tecnologia como algo revolucionário. Então, por que os rádios eram perigosos? Porque naquela época que os rádios foram criados, era um momento que a gente estava vendo várias revoluções também, políticas. Então, você não poderia deixar com que as pessoas se comunicassem tanto, né? Sim. Porque os jovens usaram aquilo como algo de fato revolucionário. Assim como a gente usa as redes sociais, a Primavera Árabe teve um super impacto das redes sociais, que é um negócio que tem tempão já, mas... Pra dar uma coisa. Que o jovem usa como um ato revolucionário. E na hora que aquela tecnologia surge depois que a gente já é adulto, uns 30 e poucos anos pra frente, a gente tende a ter um pouquinho de medo do impacto que aquilo pode ter. Tem que ser regulado, isso pode acabar com a vida dos jovens, nossa, o que será? Porque a nossa sensação de, já ter passado por algum tipo, mesmo que mínimo, de revolução tecnológica e ver o impacto daquilo, e ao mesmo tempo também porque as gerações são muito diferentes, né? Eu acho que sim, tem uma mudança, mas é tão difícil a gente comparar uma geração. Eu sou a geração que tinha que fazer dever de casa escrevendo. E ao mesmo tempo tudo mudou e hoje eu trabalho com tecnologia, assim. Não dá pra ter essa noção da gente colocar tantas as coisas na caixinha, pelo menos por agora. Tem que esperar pra descobrir como é que essas crianças vão ficar. E eu não sei se você percebeu aqui, o Marcelo tá com papel, a Angélica tá com o computador e eu com o celular. E minha defesa... Várias tecnologias aqui. Minha tecnologia não acaba a bateria, não dá pau e não tem problema de armazenamento. Receber mensagem pra eu renovar o plano de armazenamento. Aí sim, ó, convincente, vamos combinar. É isso. E você fala muito no seu TED também de futuros possíveis. E eu tô pensando aqui que tecnologia de ponta tem o hábito de ficar logo no começo concentrada na mão de quem tem poder. Sim. Então, futuros possíveis para quem? Para quem detém o poder? Ou, por exemplo, para a pessoa que trabalha numa linha de montagem e é qualificada para trabalhar com robôs, ao invés de perder o emprego, por exemplo? Sabe que eu tenho uma sensação de que vou ser
Olha, o que eu vou tentar falar. Que é, eu acho que todo trabalho que ele é muito repetido e ele negligencia a sabedoria das pessoas, ele realmente deveria ser substituído por uma máquina. Mas não aquela pessoa. É aquele job. Gente, não tá certo as pessoas passarem a vida inteira apertando o botão. Eu acho que isso não tá certo. Apesar de que sim, se ela aperta o botão e tem a dignidade na vida dela, né? Isso que não pode acabar. Sim. Mas eu acho que todo o trabalho que ele... Gente, o ser humano, ele é incrível, né, gente? A gente pensa diferente de todos os outros. A gente tem que conseguir usar a capacidade de todas as pessoas. Então, eu sou dessa linha. Mas não dessa linha eu vou substituir a qualquer custo para cortar custo, para que a máquina possa funcionar e lucrar. Exatamente. Então, vai nesse ponto. Ao mesmo tempo, a gente tá negligenciando a ponta, né? Porque é o que eu vejo hoje com os executivos que eu trabalho. Eles sabem muito de gerir aquele negócio, mas eles não conhecem o negócio que eles estão. Quem conhece o negócio é quem tá no dia a dia do negócio. E que às vezes é quem a gente esquece, é quem parece que você tá substituindo, enfim. Então, quando eu falo de futuros possíveis, gente, o que mudaria se a gente conseguisse colocar a internet na floresta inteira, por exemplo? Nossa. E que os índios, de fato, conseguissem se comunicar, assim? Por que a gente não sabe as histórias dos povos indígenas do Brasil? Eles existem, continuam lá. Tem mais de 200 povos indígenas no país ainda. Estão invisíveis. Estão invisíveis. O que significa Ibirapuera, por exemplo, né? O que é Jacarepaguá? As pessoas não sabem. E se eles pudessem também produzir conteúdo na internet, né? Quando eu falo de futuros possíveis, é quase o que a gente tá perdendo por não ter incluído todo mundo ainda. Eu vou pegar o gancho nisso que você falou, porque eu achei muito interessante, né? A gente refletir sobre as inovações que acontecem em todos os cantos do país, e não só na Faria Lima ou no Leblon, por exemplo. Uhum. Que inovações você tem visto que nascem na periferia, por exemplo, e por que elas têm dificuldade de romper esse limite geográfico? Tá. Hoje eu tenho, conversando muito com a galera que tá empreendendo na periferia, eu nem sei se precisa furar também não. Porque lá tem tanta gente que não sei se precisa chegar na Faria Lima, sabe? O negócio atende o objetivo. Atende. É que uma empresa ela tem que resolver um problema, né? O lucrar é parte do sistema que a gente tá, mas a periferia é gigante. Uma boa parte da população brasileira mora em comunidades. Se você consegue resolver o problema da sua comunidade, eu acho que é sensacional. Algumas coisas que eu tenho visto, assim, que colocam mais as pessoas no mapa. Existem algumas startups que elas dão CEP, né, para as pessoas. Porque qual que é o problema do Brasil? Um deles é que aonde você nasce, aonde você mora, determina muito o quanto de coisas que você tem acesso. Sim. Por que quando as pessoas falam assim, São Paulo, não. Porque até a periferia de São Paulo é capaz de ela ter mais acesso do que a periferia de um estado que é mais distante do Sudeste, por exemplo. A periferia, sei lá, de BH, talvez tenha menos acesso que a periferia de São Paulo. Então, a geografia faz diferença. Mas no Brasil, Correios, a Amazon, sei lá, mais que, deliveries, nada entrega para quem não tem um endereço. Então, se você tá numa comunidade em Belo Horizonte e você não tem um CEP, você não recebe nada. Você não recebe nem a sua conta de luz, nem nada, nem uma cobrança. Mas você também não existe, porque o crédito nos bancos é dado pelo seu CEP. Olha, os bancos, eu vou ser processado daqui a pouco. Mas todos os bancos, você vai lá, aumentou meu limite de crédito. Você deve ter mudado de endereço, pode ter certeza. Então, seu CEP diz respeito ao quanto que você vai ter de crédito no banco. A escola que seu filho vai estudar, porque na escola pública é assim, né? Você manda o endereço de onde você mora, e aí seu filho ou filha vai ficar na escola X. Por isso que é super comum a gente ter, quem faz serviços domésticos, pegar o endereço das casas onde trabalham para usar para a escola pública. O viés dos algoritmos também. Seria esse, então, parte do racismo algorítmico, né? Total, É porque ele é gigante, né? Mas, por exemplo, o fato de a gente ter negócios que começam a dar CEPs para pessoas, mesmo que virtuais, é animal. Porque você dá acesso ao mundo que essas pessoas não sabiam, sabiam, mas elas não viviam. Ou nem sabiam o que elas poderiam querer acessar, porque você não tinha como escolher a escola, você não tem como pedir nada, você nem sabe se aquele serviço é bom ou ruim. Você não tem nem opinião pra dar, porque você não sabe usar, você não pode usar. Então, isso eu acho super legal. Até os deliveries, né? Delivery, esses carros que você pode pedir onde você quiser, enfim, te leva pra casa, depende de onde você mora. Talvez não te leve. Sim, eu conheci um empreendedor que ele disse que a Uber não chegava até a comunidade. E eles criaram um aplicativo dentro mesmo da comunidade
para que isso pudesse gerar acessibilidade deles, porque como que eles também têm o direito de se locomover. De vir, é um direito básico. De receber compras da internet, né? A gente tem aí a Transfavela que faz isso. Construir então, essas pontes, né? Tem, porque, por exemplo, isso interfere a forma como você usa a cidade. Total. Então, se você não consegue pegar Uber pra voltar à noite pra sua casa, você não vai ficar numa virada cultural, por exemplo. Ou você vai virar mesmo. Você não vai conseguir ficar numa festa até mais tarde. Você não vai conseguir ir na festa do amigo do trabalho, ou da amiga da faculdade, ou da amiga da escola. Porque você não vai conseguir voltar pra casa, ou você vai passar a noite inteira. Aí você vai ficar cansado, no dia seguinte não consegue estudar. São coisas muito sutis, mas que parece que toda a diferença. É o básico do básico, mas faz toda a diferença, né? Porque o se relacionar, tá no dia a dia, no nosso país, são coisas que mudam. Porque você muda endereço se relacionando com as pessoas, né? O famoso network, ele tá um pouco nesse lugar. E aí você começa a excluir as pessoas. Então, a pessoa foi excluída desde lá do início, como é que ela vai acessar um trabalho de robótica? Se ela não conseguiu, assim, foi um lugar onde ela morou e interferiu nisso o tempo inteiro. Sim. Então, acho que essas mudanças que parecem ser as tecnologias, que elas são bem sutis, elas são, pra mim, muito revolucionárias, porque a gente vai começar a conviver com pessoas que a gente não convivia por causa de alguém que inventou um CEP. A gente tá falando de muita coisa legal aqui, né? E quero saber como é que tudo isso influencia o seu trabalho no desenvolvimento de produtos e soluções, porque é uma miscelânea mesmo, né? A gente é uma loucura, né? Por isso que eu falei que ninguém precisa ser parecido com ninguém, não, porque eu tenho uma consciência de que é uma loucura. Gente, eu não sei como é que eu imagino, o cérebro dessa mulher é um caldeirão. Olha, se a Beatriz é 220 sem café, a Amanda com café, então, 880. Mas eu tô com café, assim, okay. Mas você sabe quem convive comigo mais, assim, no dia a dia... O Ricardo, que é meu noivo, acho que menos, que agora a gente tá junto há muitos anos. Mas eu lembro que ele falava assim, contexto. Que aí eu já resolvi as coisas ali, contexto. E isso é super comum ainda. Meus times, assim, quem eu tive a oportunidade de gerir, às vezes eu já resolvi na minha cabeça. Ou eu falei, não, vamos fazer essas 3 coisas. Mas aí eu não contei de onde o raciocínio começou. Mas é um desafio, mas nem todo mundo é parecido. Eu acho que pra mim agrega em vários lugares. Um deles é de trazer mais opções. Eu não acho que a primeira resposta, ou que a gente pensa primeiro, é o mais certo ou o mais errado. Eu gosto de ter opção. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto de ter mais opções até pra entender se aquele é o melhor caminho mesmo ou não. Pode ser talvez um pouco da minha formação enquanto economista, porque eu amo estatística, né? Essa coisa do cenário mais ou menos, do bom, do ruim. Tudo depende muito do tipo de possibilidades que você tem pra tomar. Um outro é que eu sinto que quando você tem mais opções, a gente faz escolhas mais inteligentes. E no mundo dos negócios, ela também talvez pode ser escolhas que vão fazer com que a gente tenha uma maior rentabilidade, ou que a gente entregue um produto que é mais inovador no mercado, que a gente saia na frente, enfim. E a terceira é porque eu gosto muito de ideias diferentes, assim. Porque, pensa, eu sou economista, mais da área criativa, do mundo que esbarra muito na cultura, no marketing, etc. Mas eu gosto de descobrir lá o que a galera da engenharia tá fazendo. Por que o prédio tá ficando assim? Por que agora a gente tá colocando espelho em tudo? O que é que tem de tão interessante? Por que é assim, né? De onde que vem essa referência? Porque às vezes a referência tá vindo da França 300 anos atrás. Eu gosto disso porque eu sinto que a gente é uma caixinha de repetir, né? Então, quando você entende de onde estão vindo as referências, a gente também consegue ser criativo ao mesmo tempo, assim. Muitas dessas referências vão vir de coisas simples, que é a natureza, que é da história mesmo da humanidade. A moda faz isso. A gente tá começando a vestir coisas que a gente vestia há 30 anos atrás, o que é o máximo, porque o guarda-roupa agradece. Mas, assim, por quê? O que tá acontecendo agora que reflete? E aí, no dia a dia dos negócios para reinventar produto, é isso. Porque você tá entregando produto para as pessoas. Pode ser um B2B, gente. Você pode estar falando que você vai entregar para uma outra empresa. Ela vai ter um tanto de CPF, e são esses CPFs que tem que gostar do que você tá fazendo, no final das contas. Que entregar produto é isso, né? Você tá resolvendo dor de algumas ou milhares de pessoas, e você tem que entender sobre elas. Eu queria até fazer uma reflexão aqui, porque você, assim, você foi instigada desde menina a ter essa curiosidade. E graças a essa curiosidade que você tem sobre o mundo, e que no século XXI a gente tem que saber de tudo um pouco, que você se tornou uma empreendedora, uma referência no que você é. Então, assim, para você ver como a educação
tanto da sua família, quanto também que você mencionou dos professores Sim. que te instigaram a ser essa buscadora de informações. Gente, eu sou uma esponjinha. E eu sou curiosa mesmo, assim, eu quero saber da vida das pessoas. Então, eu esses dias estava com um executivo super balalado, assim, não vou falar nomes porque depois... Fala. Nomes. Não. E aí todo mundo assim, não sei o que lá, que incrível que você é tal. Aí eu acho que eu fiz uma fala, ele gostou, falou assim, nossa, menina, gostei do que você falou. Eu falei, nossa, você é fulano de tal. Aí, de onde você veio? O que você fez? Tipo, o que você estudou? Na minha cabeça, qual que é o conjunto de habilidades que te trouxe até aqui, né? Aí ele ficou me olhando assim uns 2 segundos, tipo, gente... Porque as pessoas não querem saber isso, né? Quer saber o carro, E também não estão nem preparadas para um tipo de pergunta dessas, né? Porque é meio diferente, né? Não, e tem uma coisa legal, assim, se você for olhar a lista de recomendações das consultorias de RH, os especialistas em carreira, vai estar lá, pensamento crítico, pensamento complexo. Então isso, veio de berço no seu caso, mas é algo que está completamente relacionado a repertório, a criatividade, ao Soft questionamento, skills. no que está ao seu redor. Mas como que você filtra essas influências, essa miscelânea de coisas que você usa como seu caixa de cérebro ferramentas? funciona. Eu fico lá em casa e falo, olha, dia que eu morrer pode estudar. Mas olha, eu acho que é porque as pessoas têm, assim, a gente tem a oportunidade de ter contato. Mas eu não acho que existem poucas Amandas, não, tá? É que talvez eu tive mais recurso pra usar minha voz, pra espalhar ela um pouquinho mais, assim. Porque eu conheço muitas pessoas meio parecidas comigo e que talvez ainda não tenham o acesso que eu tenho, assim. Que eu não acho que é o muito. Eu tô tentando desbravar mais pra deixar a porta aberta pra mais pessoas. Mas o que acontece? Eu sou muito organizada justamente por não ser. Sabe aquelas habilidades adquiridas? Gente, eu amo bagunçar. Tudo é muito bagunçado, assim. Então... Mas você organiza o caos, né? Eu organizo o caos. Porque, por exemplo, hoje eu toco uma consultoria lá na Fischer. Então, se não for organizado, o cliente não entende, né? O mundo é muito cartesiano. Então, eu tive que aprender a deixar as coisas mais organizadas. Mas eu lido super bem com caos, as informações indiretas e tal. Porque é uma coisa de perfil mesmo. Eu tenho... Tem aquele tipo de experiência, assim, que a pessoa acha que você não tá escutando, que você não anotou nada, mas o cérebro tá lá trabalhando, é assim? Super. Eu lembro que eu me mudei pra São Paulo, aí um colega de trabalho, quando eu comecei a trabalhar aqui, ele falou assim, ele começou a falar, não, mas você não vai anotar? Eu falei assim, mas qual que é a necessidade, Querido. né? Aí eu até anotei. Eu tô processando, eu vou anotar Mas eu tô lá, eu pensei, né? Se for ficar feliz, eu anoto aqui, então eu gosto de escrever. Eu penso também, assim, bastante escrevendo, mas eu acho que cada um é um pouco diferente. Uma coisa que pra mim foi muito importante foi ter entendido que eu sou assim. Porque como eu fui percebendo, economista, que todo mundo acha que é meio exatas, mas não é tanto. Depois fui trabalhar no mundo dos negócios, com aceleração, que é tipo início, meio e fim. Eu achava que eu era um negócio fora do lugar, assim. Porque eu não pensava igual aquelas pessoas, mas eu também consegui entregar aquele resultado. Então, ter entendido sobre perfil, o perfil certo, essa coisa de que eu realmente atuo no caos e consegui explicar. A habilidade de comunicação, por exemplo, é uma que eu aprendi, gente. Eu fiz curso de teatro quando deu, improviso, tudo quando eu fui conseguindo ganhar dinheiro. Minha mãe falou, você tem que saber se comunicar. E meu pai também sempre falou isso, assim. O mundo não tem culpa das escolhas que a gente faz. Meu pai só fez escola, né? Ele não tem uma faculdade. E aí ele falou, mas o mundo não tem culpa das escolhas que você faz, mas tem que saber se comunicar com o mundo. Então eu fiquei meio assim, porque eu sou caótica. Então pensa, aqui tudo que eu tô falando de certa forma organizado pra vocês, não tá organizado na minha cabeça, não vem assim. Então até a habilidade de comunicar com o mundo foi algo que eu tive que aprender, porque senão de fato ia aparecer uma maluquete, assim, às vezes eu sou. E você falou essa coisa do Às comunicar. vezes eu sou. Essa coisa do comunicar, eu tenho um amigo que quando a gente tá assim, sei lá, com muitas pessoas, a gente tá em evento e tudo mais, aí ele, às vezes eu desapareço assim, tô aqui, mas não tô aqui, aí ele fala lá tá a Amanda prestando atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tô tentando, eu tô ouvindo essa conversa aqui, não é isso que vocês estão falando, mas isso daqui tá assim. E aí, uma coisa que eu fui aprendendo é um pouco dessa habilidade do mundo agora, o complexo, etc. Mas se realmente é muito importante, eu tô me colocando muito a serviço disso, né? Então, descobri isso daqui.
E aí eu falava muito assim, o mundo dos negócios não é tão difícil assim, é que eles complicaram o mundo dos negócios. Então, o brasileiro não sabe falar inglês, a maior parte das pessoas. Tudo bem, eu também não sei não, tô aprendendo. Aí eu ia aprendendo as coisas e ia contando, né? Olha, gente, descobri que pitch hoje, se você fizer ele mais ou menos assim, você vai conseguir ser ouvida no fundo. Olha, eu descobri não sei o quê. Olha, por que não passam as pessoas negras? Tem isso, isso e isso. Então, eu tenho colocado muito a serviço, assim, o que eu tenho descoberto para ser, de fato, ponte. Porque o tal do futuro possível que a gente tá falando aqui, assim, eu não vou resolver esse problema. Mas se a gente juntar algumas centenas de pessoas, talvez a gente comece a resolver. Exatamente. Então, ir mantendo essas portas abertas é meio hackear, assim, não é um negócio talvez mais generalista do que especialista, mas talvez muito especialista nessa coisa de conseguir hackear aqui o que é esse mundo dessa complexidade do que é tecnologia e inovação. Mas sempre que possível eu vou lá e puxo mais um. E quase sempre esses mais um são os que complementam, né? Eu conheço gente que parece comigo, que tem perfil assim, mas são os outros, assim, que acham que não tem lugar nesse mundo complexo, mas todo mundo tem. Gente, o tempo voou. Já? Voou! Caramba. Gente! Mas verdade. antes da gente se despedir, eu queria algumas dicas aí. Ixi, Maria. Ó, vai filtrando aí, Lá porque vem. deve ter muitas informações. De um livro, um álbum, um filme, um documentário, alguma coisa pra gente, né, que ouviu a gente até o fim, sobre futuros possíveis, que possam nos inspirar a ter uma reflexão sobre algum dos temas que a gente abordou aqui. Ai, olha, o filme que eu falei é muito bom, O Menino que Descobriu o Vento. Que eu acho que tira a gente desse cenário de olhar só, por exemplo, os hemisférios norte como um todo. Tá? Eu gosto de um livro que um amigo indicou uma vez pra eu ler, que chama Utopia para Realistas. Ah, esse é bom. Porque ele é muito interessante, assim, porque tá ruim, mas já teve muito pior. Sim. Mas se já teve muito pior e tá ruim agora, a gente pode melhorar, sabe? Ele dá essa noção, assim, dessa percepção de como é que o tempo foi mudando, a vida foi mudando. Ele acho que é um dos livros bem legais, assim. Maravilha. Que eu questiono, né? Eu fico sofrendo aqui, a gente, mas não tem muita Anotaram, né, mulher, não pessoal? tem gente. Então, mas olha só, você pode preparar o caderno que eu quero saber qual que é a sua dica. Beatriz Bevilacqua. Vou dar só uma única dica de um historiador israelense que quase todo mundo aí da tecnologia conhece, mas quem também não é da tecnologia precisa conhecer, que é o Yuval Harari. Ele escreveu Muito Sapiens, ele escreveu Homo Deus, mas eu indico 21 lições para o século XXI. Porque fala não só sobre futuros possíveis, fala sobre política, sobre impacto social, sobre sustentabilidade, sobre meditação, né? Sobre a nossa mente. E é muita coisa, muito conteúdo. Esse cara é um crânio. Só esse livro já vale, nossa, muita coisa. E vocês? Bom, eu adorei que a Amanda falou que colaboração vai resolver problemas, né? Eu anotei aqui porque minha dica de livro tem tudo a ver com isso. O livro se chama Humanidade, uma visão otimista do homem. É um livro escrito pelo Rutger Brennan. E qual que é a história? Ele entra nessa discussão de que se a natureza do homem é boa ou ruim, e ele crava, a natureza é boa, contrariando uma série de grandes pensadores, e ele vai mostrando isso por meio de situações que aconteceram, desastres naturais e outros momentos da humanidade, em que a colaboração, a cooperação entre as pessoas fez a diferença, e aí ele mostra que as pessoas estavam mais dispostas ali a se ajudar do que a se atacar e competir entre si próprios. Não sei se você conhece o livro, mas é um livro muito bacana para dar uma oxigenada aí. E também ele pontua muito essa diferença, né? Ele fala assim, pô, uma diferença marcante do ser humano para os animais é essa capacidade de se colaborar, né? De colaborar entre si e de se engajar para construir coisas novas. Total. Angélica, me fala aí qual que é a sua dica. Olha, eu tô apaixonada por esse livro, que é O Último Ancestral, do Alê Santos. Eu sou super fã desse autor. Ele foi publicado alguns meses atrás pela HarperCollins. Ele é um autor afrofuturista, então a história tem todo um enredo. Pensa em Senhor dos Anéis, num contexto, numa história onde contada pelo ponto de vista da população negra. Então, assim, é um cenário em que eu não vou dar muito spoiler, mas é um cenário futuro em que a gente tem que conviver com um misto de homem e máquina, né? E aí, assim, essa história
tem muitas reviravoltas aí. Adoro reviravoltas. E fala muito de fé, espiritualidade, ancestralidade. É demais essa história. E assim, o fim tem muito a ver com o tema desse podcast, que são futuros possíveis. Você não vai contar o final do... Não pode contar. Mas eu vou focar no seu mistura de homem e máquina aqui. Eu tô olhando para nossa mistura de homem e máquina tá bem alinhada com a proposta do podcast. E o livro do Ale, gente, a diagramação é linda, a capa é maravilhosa. A edição que eu tenho é o mapa lá da cidade. É maravilhoso. Sim, é demais. E apesar de que a gente está falando de tudo isso, né, de papel, de livro e tudo mais, essa obra, O Último Ancestral, vai ser transformada em filme. Eita! Sim, Brasil, vai virar filme. Então, assim, eu tô já tenho meu ingresso comprado. Eu vou junto. Eu moro na mesma cidade, a gente vai junto. Fechou. É isso aí. Então, a gente começou o nosso podcast aqui, vou até voltar aqui para vocês perceberem que eu gosto de anotar, né? Com inovação e tecnologia e eu com isso. E a gente teve muitas conclusões interessantes, né? Total. Tanto do ponto de vista de tecnologia digital, passando por inovações não óbvias, falamos de inovação que nasce na periferia e não necessariamente precisa sair da periferia, né? Falamos sobre questões comportamentais, demos dicas. Enfim, muitas dicas, muitas. Cumprimos com o objetivo. Então dá uma palhinha do que mais vem por aí. Olha só, você sabe que a gente sentou para conversar e surgiu tanta ideia, mas tanta ideia sobre inovação e tecnologia que a gente falou aqui sobre ódio de tecnologia, né? Porque tem muita gente que tem aversão a uma série de tecnologias, então a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Olha só, eu vou bater um papo com seu pai para pegar umas ideias aí, para montar o nosso roteiro. Falar sobre os nossos ódiozinhos de tecnologia. Mas depois vocês colocam na caixinha se realmente não tem a ver com a idade de quando a gente nasce. Aí. Boa. Fica a dica. Outra ideia que a gente teve aqui, que vai virar assunto também, fetiches de tecnologia. Polêmicas também. Não é o fetiche que as pessoas estão pensando. É o que a gente gostaria que a tecnologia fizesse pra gente, né? Em linha do que a Amanda tá falando. Cara, Amanda, a tecnologia pode fazer tantas coisas, por que a gente vai se limitar, né, a uma função ou outra? E o consumidor no futuro, uma série de outras ideias em que a gente vai trazer a intersecção de tecnologia, humanidade e realidade de um jeito claro, acessível para todo mundo entender. Pois é, muita coisa por vir por aí. Mas quando o tempo voa, quando a gente se diverte, né? Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim. Eu queria agradecer a presença da nossa convidada, Amanda Graciano. Foi tão bom. Ai, muito boa essa estreia. Muito mais madrinha de estreia. Ah, gente, responsabilidade. Amei. Gente, sei que vocês que ouviram. Realmente é tudo isso e um pouco mais. Eu faço questão de tirar as coisas da caixinha. Eu não acredito que as coisas no destino de que ele tá fadado e não dá pra mudar nada. Isso não é um fato, senão a gente não tava aqui falando sobre tudo isso. E pra mim a grande coisa é que tem sempre alguma coisinha ao nosso alcance. E eu não tô falando dessas coisas gigantes, megalomaníacas, que isso é assunto para uma outra agenda. Mas dá, gente. A gente pode mudar a nossa realidade um pouquinho, vai melhorando a vida em gerações, muda a forma de dar aula, muda o jeito de se comunicar. Dá pra fazer essas coisas, né? E aos poucos a gente melhora, de fato, a nossa qualidade de vida. Coletivamente, pra todo mundo, mas também ali no nosso microcosmos, na realidadezinha, dá pra fazer coisas. Então não fica esperando todo mundo resolver esses problemas, não. Usa o que você tem, perto de você, do jeito que você tem, e vai mudando sua realidade, porque é possível fazer alguma transformação, mesmo que mínima. Arrasou. Bom, queria agradecer também a presença dos meus queridos colegas Beatriz Bevilacqua e Marcelo Gripa. Muito obrigada, nossa, foi maravilhoso estar aqui com vocês, com a Amanda, uma aula aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que estejam com a gente para as próximas pautas polêmicas que o Marcelo vai trazer aí muito mais. Vem aí, né? Olha, só agradecer pela companhia, pela oportunidade da gente debater esse assunto tão importante. Agradecer a presença da Amanda e também a sua audiência, claro, né? Te espero na próxima semana para falar mais sobre comportamento, inovação, tecnologia e futuros possíveis. Te vejo lá. Até. Tchau.